Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Muito bom dia para você, que a paz do nosso Deus reine no teu coração nessa manhã e no decorrer de todo esse dia. Com essas palavras da palavra do Senhor, nós começamos mais um dia pedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida. Nós sabemos que a nossa primeira responsabilidade é a cada manhã nos voltarmos para o nosso Criador, abrirmos o nosso coração, estudarmos a sua palavra e pedirmos que através do poder do Espírito Santo a nossa vida venha a ser abençoada, nutrida pela palavra de Deus e nós consigamos viver os sonhos e os ideais de Deus no decorrer desse dia. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 116, o verso 17, onde a Bíblia diz o seguinte: oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Salmo 116, o verso 7. O nosso coração precisa estar agradecido a Deus constantemente, com ações de graças e com um sacrifício vivo. A cada dia nós precisamos renunciar o nosso eu para vivermos os ideais do Senhor e invocar o nome do nosso Deus enquanto nós vivermos. Vivendo dessa forma, tenha certeza que estaremos agradando ao nosso Salvador. A cada manhã nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus, o livro de 1 Crônicas, capítulo 4, o verso 9. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes porque com dores o dei à luz. O meu conselho para você nessa manhã é que se você vai começar a estudar a palavra de Deus, você não começasse pelo livro de Crônicas. Porque no livro de Crônicas nós nos deparamos com inúmeras genealogias, inúmeros nomes. E muitas vezes são nomes que nós não conhecemos. Pessoas que no passado viveram, para nós no futuro não tiveram muita importância. Mas eu queria dizer para você nessa manhã, a palavra de Deus, ela é inspirada de Gênesis a Apocalipse. Cada versículo, cada capítulo tem a inspiração divina. É o próprio Deus que responsabilizou o autor para que ele pudesse escrever, deixar nas páginas da Bíblia as inscrições e as verdades que Deus gostaria que nós pudéssemos no futuro entender o plano da salvação em Jesus Cristo. Portanto, não se esqueça, cada nome que nós encontramos na palavra de Deus é uma vida. É um filho do nosso grande Deus, é um filho do Pai, portanto, ele ama cada um individualmente. Não posso dizer para você que algumas vidas tiveram um destaque maior, algumas vidas resolveram buscar a Deus e essas receberam a bênção do Senhor. Outras vidas, pelo direito e livre-arbítrio que têm nas mãos, escolheram caminhos que não agradaram ao Senhor, portanto, não foram tão abençoados quanto os outros. Mas nessa manhã, ao estudarmos a palavra de Deus, eu e você, nós precisamos permitir que esta parte da Bíblia fale ao nosso coração. Nós temos valor diante do nosso Deus. Se fosse necessário um dia vir na cruz, morrer apenas por você ou por mim, ele viria aqui nessa terra se entregar para que nós pudéssemos ter o direito da vida eterna. Nós já fizemos uma leitura de aproximadamente mais de 200 nomes. Mas é impressionante porque o autor do livro de Crônicas, ele faz uma pausa ao citar os nomes como aquele que resolveu buscar ao Senhor. A maneira como Jabes nasce é inóspita, porque a sua mãe coloca o nome de Jabes do significado da maneira pela qual ela concebeu o seu filho. E foi no momento de muita dor, de um parto difícil, que ela escolheu dar um nome para o seu filho, caracterizando o momento do seu nascimento, que foi um momento de muito sofrimento. Mas Jabes, contrariando o seu próprio destino, Jabes escolhe fazer uma oração e buscar ao Senhor. É o que o autor do livro de Crônicas nos coloca nos versículo 9 e no versículo 10. A oração que Jabes faz é muito simples, mas é um pedido sincero de um jovem que gostaria de fazer a vontade do Senhor. Por isso que nessa manhã eu queria que você parasse para refletir. Veja que o nosso Deus, os seus ouvidos estão atentos para ouvir as nossas orações, independente de quem nós sejamos. Nós temos um Pai de amor, nós temos um Deus pessoal, que Ele está para nos ouvir, está para nos atender. O que nós precisamos fazer de fato é orarmos com fé, é crermos na mão do Onipotente e Ele sempre estará disposto a atender às nossas necessidades quando elas são para o nosso crescimento, para o nosso benefício.
A Bíblia é muito enfática em nos afirmar que com essa atitude o céu reconheceu que Jabes era um jovem mais ilustre do que os seus outros irmãos. Ele buscou ao Senhor. Creio que nesse momento também nós precisamos parar. O quanto nós temos dedicado da nossa vida para buscarmos a Deus, para abrirmos o nosso coração, para mantermos a nossa comunhão pessoal. Nós não podemos usar o nosso dia de 24 horas apenas para os nossos compromissos, mas nós precisamos entender que dentro de um dia de 24 horas, nós precisamos nos voltar para o nosso Criador, abrir o nosso coração e sermos abençoados pela sua pessoa. Embora a oração de Jabes tenha sido muito simples, com poucas palavras, mas era de coração, era verdadeira. O seu pedido a Deus era que Deus lhe abençoasse, que alargasse as suas fronteiras e que lhe livrasse de todo o mal, de todo o sofrimento. E a Bíblia nos afirma que Deus ouviu a oração de Jabes. Na verdade, nós não sabemos quais foram as circunstâncias que levou Jabes a orar. Se ele estava passando por um momento difícil, se estava vivendo em paz, na verdade nós não sabemos. Mas o fato é que Deus ouviu a sua oração. Ele atendeu o seu pedido. Deus se agraciou da atitude daquele jovem. Por isso, nessa manhã, quero estimular você. Nós podemos hoje também sermos um Jabes nos dias em que nós estamos vivendo. Independente dos problemas e dificuldades que nós possamos estar passando, nós podemos colocar o nosso joelho no chão, clamar pela bênção de Deus, pela proteção do Senhor. E da mesma forma como Deus atendeu pessoalmente a Jabes, Ele vai atender o nosso pedido também. Como nós podemos ler no versículo 15 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o autor do livro de Crônicas, ele menciona muitos Calebes. Esse é o terceiro Caleb que nós encontramos dentro das genealogias. Caleb era nome de um herói, de um homem que serviu a Deus, de um homem que buscou amar ao Senhor. Ele não temeu o adversário, mas confiava nas mãos do Onipotente, mesmo sabendo que dentro da terra de Canaã possuía gigantes e os desafios seriam grandes. Ele escolheu amar ao Senhor e marchar pela fé. Muitas famílias tomaram esse modelo de Caleb como sendo um herói da fé e colocaram o nome dos seus filhos. Por isso que nós encontramos em outras genealogias o nome de Caleb, porque de fato o seu nome marcou a história. Como nós podemos ler no versículo 19, Abiqueila é o mesmo nome de Keila. Essa cidade foi o lugar onde Davi foi acolhido quando estava sendo perseguido por Saul. Embora fosse uma cidade dos filisteus concedida para Davi, mas foi nesse lugar que Davi se refugiou com a sua família e com os seus 400 soldados. Futuramente, quando Davi se assenta no trono, se torna rei de Israel, ele adquire essa cidade como sendo a sua cidade de veraneio. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 4 do livro de 1 Crônicas, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração as seguintes verdades. Jabes resolveu orar ao Senhor porque ele construiu uma amizade com o Senhor. Ele sabia que Deus poderia mudar a sua vida, a sua trajetória. Deus poderia abençoar todos os seus planos e projetos futuros. Embora ele soubesse que os reis anteriores de Israel tinham desagradado ao Senhor, mas ele poderia ser uma nova pessoa andando ao lado do Senhor. Mesmo sem ter a influência de um rei, ele poderia, na sua área de influência, falar, testemunhar, mostrar ao mundo quem de fato era o seu grande Deus. Por isso que Jabes ora e busca ao Senhor e Deus ouve a sua oração. A alegria de Jabes era ser fiel a Deus. Ele poderia ter seguido o exemplo de tantos outros jovens que se tornaram infiéis ao Senhor e se curvaram diante de Baal. Mas Jabes toma uma decisão na sua vida. Veja que Deus nos dá o direito de escolhermos como um presente. Mas ele de fato se torna uma bênção para nós quando nós escolhemos fazer a vontade do Senhor. Quando nós usamos o nosso direito de escolha, de liberdade, para fazermos a nossa própria vontade, nós nos destruímos, nós perdemos a bênção de Deus. Por isso que nessa manhã, ao estudarmos essa parte da Bíblia, nós clamemos a Deus, para que Deus faça do nosso coração cativo a Ele, que Ele a cada dia seja submisso à vontade do Senhor, que a cada dia nós renunciemos à nossa vontade para amarmos mais a Deus. E se vivermos assim, tenha certeza que as mãos do Eterno, que as bênçãos do grande Deus estarão sobre a nossa vida. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós abrimos o nosso coração,
Nós queremos a cada dia tomar a mesma atitude que Jabes tomou, amar a tua pessoa, seguir os teus caminhos. Fica conosco, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o teu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.